Olá, tudo bom? E aí, minha gente? Hoje a live tá imperdível. Vou falar sobre lipedema. Tudo bom? E aí, minha gente? Hoje a live tá... Lipedema é uma doença frequente, cada vez mais frequente, e de classificação muito nova, apesar de não ser uma doença nova. Então ainda há muita coisa para se discutir no lipedema. Muitos médicos não conhecem a doença, o que torna ainda mais difícil para as mulheres, para as vítimas dessa doença. Então, gente, quem for entrando, que tiver lipedema, já pode ir dando um oi, dizendo quais são os seus sintomas, o que é que lhe incomoda, se já foi diagnosticada ou se você só apenas desconfia de ter essa doença. Se algum médico já falou com vocês ou se vocês só viram pelas redes sociais. Então, antes de começar, para quem chegou aqui de paraquedas no meu perfil, eu já vou explicando quem eu sou. Meu nome é Patrícia Freire, eu sou médica. Minha primeira formação é dermatologia, mas eu tinha uma dor muito grande, porque os pacientes chegavam com queixas discretas, um melasma, alguma queixa cutânea, e o maior problema dessas pacientes, a maioria mulher, né? Dessas pacientes era o problema metabólico. Então, o paciente tinha diabetes, tinha síndrome dos ovários policísticos, sobrepeso, obesidade, e eu encaminhava para tratamento, porque afinal de contas não existe pele boa não existe pele saudável sem estar numa pessoa saudável, e os pacientes acabavam voltando sem tratamento. Então eu resolvi eu mesmo começar a estudar a área e tratar as doenças do metabolismo. Estudei medicina do estilo de vida e nutrologia. E aqui estou eu, falando para vocês sobre lipedema, que é uma doença em ascensão. Então, assim, o que é lipedema, certo? Muitas vezes, olha só coisa curiosa, gente. Nos congressos de dermatologia que eu já fui, nunca se falou sobre lipedema. Essa doença, ela só se tornou reconhecida como doença em 2022. Dá para acreditar um negócio desse? Pois é. As primeiras descrições foram lá para 1940, mas que ela entrou na classificação internacional de doenças e que se tornou uma doença reconhecida só em 2022. Então é natural que nos congressos de dermatologia e de cirurgia plástica e de cirurgia vascular não se falasse sobre isso. Tá? Então é realmente uma doença bem recente. E a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente confunde com celulite. Qual é a diferença de lipedema para celulite? A celulite, ela é uma coisa comum nas mulheres, na verdade ela é normal nas mulheres, ela não é uma doença. A gente chama de lipodistrofia ginoide, mas ela não é uma doença. Ela é uma característica do sexo feminino. Uma mulher que não tem nenhuma celulite, não é mulher. Tá? Então, celulite, mulher tem que ter celulite, certo? Só que celulite é um acúmulo de gordura, principalmente nas áreas ginoides, que são as áreas femininas, quadris e coxas, que pela característica do tecido adiposo, tecido subcutâneo feminino, qual é a diferença do tecido subcutâneo feminino e do masculino? No tecido subcutâneo feminino, a gente, nossos septos, eles são parecidos com uma coxa de um edredom, uma coxa de metalacê. A gente tem aquelas traves assim, e acontece que quando a gente engorda um pouquinho, a gordura ela passa e fica parecendo realmente um edredomzinho, uma coxa, né, com aqueles losangozinhos de metalacê. Isso é normal,
isso é ser mulher. O homem, não. O homem, ele tem um tecido subcutâneo com traves bem entrelaçadas, assim. Então, quando ele engorda, o tecido da pele sobe por completo. Não tem o vazamento, aqueles nódulozinhos de gordura que tem na mulher. Então, essa é a diferença. O homem, quando ele engorda, a pele sobe por inteiro, porque as traves fibrosas, elas são todas juntas assim. Não permitem que faça bolinho. Já a mulher, ela tem traves que permitem que a gordura faça aquele rolinho, né? Aquela nodulaçãozinha típica da celulite. Então, a celulite ela é normal na mulher e não tem nada a ver com lipedema, certo? A celulite, ela melhora quando a gente emagrece. Por quê? Porque a gordurinha que está sobrando aqui, ela murcha. Então, a pele fica lisinha. Então, celulite é porque a mulher está um pouquinho mais cheinha do que devia. E ela vai desaparecer se essa mulher emagrecer. Aliás, desaparecer totalmente não. Como eu disse, celulite é uma característica feminina. Vai ter um pouquinho de celulite, mas ela vai ficar muito mais discreta se ela emagrecer, certo? Então, mulheres que emagrecem melhoram da celulite, não melhoram do lipedema, certo? O lipedema, ao contrário da celulite, é uma doença inflamatória e sistêmica. Ela não afeta só a gordura. Existe uma microinflamação sistêmica. Por isso ela é comum em mulheres com síndromes metabólicas. Ocorre um tecido adiposo fibrótico e nodular em nádegas, quadris, coxas. Pode ocorrer também na perna, nos braços e até no abdômen. Ela se desenvolve principalmente em períodos de alteração hormonal. A maioria das mulheres começam a desenvolver lipedema já na adolescência. Então, ela começa a ficar aquele corpinho violão. Então, um corpo discretamente violão é o padrão normal de ser mulher. Mas aquele corpo muito desproporcional, onde a mulher parece que são duas, uma da cintura para cima, mulher magrinha, e da cintura para baixo parece uma mulher mais gordinha, isso aí não é normal. Isso aí, provavelmente, a paciente tem lipedema. Então, o lipedema ele ocorre principalmente na puberdade. 70% dos lipedemas iniciam na puberdade. Mas, às vezes, eles só começam na gravidez, 10% dos casos. E, às vezes, somente na menopausa, quase 20% dos casos. A prevalência é muito alta. Mais de 12% das mulheres brasileiras têm lipedema. A tendência é aumentar por causa da obesidade. O lipedema tem origem genética, hormônio, hábitos de vida. 67%, quase 68% das mulheres com lipedema, elas têm pelo menos sobrepeso e obesidade. É muito raro uma mulher com lipedema que seja e sempre tenha sido magra. Nesses casos, geralmente é um lipedema mais discreto, porque se ela não tem muita gordura, não dá para essa gordura inflamar muito. Mas não quase mais de 20% dos casos de lipedema ocorrem em mulheres magras, certo? Mas é um lipedema normalmente mais discreto. O que às vezes acontece é que a mulher engorda muito, surge o lipedema e quando ela emagrece, esse lipedema não regride. Aí, às vezes, você é uma mulher magra com lipedema. Mas não é porque você é magra, na verdade. Não é porque você é uma paciente com obesidade em remissão. Uma mulher que sempre foi magra pode ter lipedema, sim. Não é raro. Mas vai ser um lipedema mais discreto. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de lipedema? História familiar. Geralmente, na família, você vai dizer, minha mãe tinha um quadril enorme, a minha tia tinha um quadril grande, a minha família toda é muito violão.
Isso é um sinal de alerta de que você pode ter uma herança genética para lipedema. Outra coisa importante é que ele vai iniciar nas fases de alteração hormonal, então, mais comum na menopausa. E detalhe importante, pode piorar muito no uso do anticoncepcional. Não piora com a terapia de reposição hormonal, e eu vou falar mais sobre isso ao longo da live, certo? Coisa muito importante, ele não melhora com a perda de peso. Isso faz a diferença para a celulite. Então, se a paciente tem alterações na pele, característica da pele, a pele é um pouquinho dolorosa, cheia de grumos, né? Com textura estranha, mas ela melhora quando emagrece, não é lipedema, é celulite, pode ser uma celulite mais grave. E aí o tratamento vai ser emagrecer, melhorar a composição corporal. Lipedema, emagrecer vai ser importante, mas não vai ser só isso que a gente vai ter que fazer. Então, assim, muito importante, há um aumento persistente dos membros inferiores. Então, parece que a perna está sempre inchada. Só que ela não melhora se você levar a perna. Tem gente, principalmente no período menstrual, que a perna incha. Tem gente que tem varizes. E aí, quando fica muito tempo em pé, a perna incha. Mas nesses casos, quando você eleva a perna acima do coração, o sangue volta e a perna desincha. No lipedema, não. Ela visualmente parece que está inchada, mas não é edema porque ele não regride. Um detalhe muito interessante, facilmente a pele fica roxa. Então tem muita mulher que acha que ela é distraída. Deus, eu sou muito distraída, eu vivo me machucando, só vivo cheio de roxo. Não é porque você é distraída. É porque você tem fragilidade capilar devido ao lipedema. Então as mulheres com lipedema tendem a ter muitos roxinhos na perna. E se você tiver lipedema no braço, o braço também vai ficar roxo. Então prestar atenção, se você tem muito roxinho, pode não ser porque você é desastrada, pode ser simplesmente lipedema. Aí eu já falei que o aumento desproporcional dos membros inferiores, às vezes também pode acontecer nos braços. Então aquela mulher que nunca consegue emagrecer os braços, por mais que ela faça dieta, por mais que fique barriga tanquinho, o danado do braço é sempre gordinho. Isso pode ser lipedema. Para fazer o diagnóstico diferencial, além da clínica, claro que você tem que ver se você realmente emagreceu, tá? Então, se você realmente, você pensa lá, você já ficou bem magra e seu braço não diminuiu, lipedema. Podem também ter nódulos palpáveis, então a pele é meio caroçuda e é diferente da celulite. É uma pele mais grossinha, mais alterada do que na celulite. A pele é fria e a textura dela é mais molinha, assim, meio... Você aperta, tem uma textura diferente do esperado. Dolorosa. Então, muitas mulheres se queixam de dor. Cuidado que um diagnóstico diferencial de lipedema pode ser fibromialgia. Principalmente se ela tem lesão no braço também. Porque se a dor é só nas pernas, aí fica mais fácil você pensar, bem, fibromialgia dói no corpo todo. Se dói só as pernas, pode não ser fibromialgia. Mas e se ela tem lipedema nos braços também? Aí o diagnóstico fica um pouquinho mais complicado. Vai precisar realmente de um médico com alguma experiência em lipedema. Senão você vai sair com diagnóstico de fibromialgia, usando um monte de medicamento que não tem nada a ver com o seu problema. Detalhe importante, na maioria das vezes não afeta mãos, mas algumas vezes raras pode afetar. Pé não afeta nunca. Por isso que quem tem lipedema parece que está sempre usando uma meia apertada. Então você olha para aquela pessoa que parece que acabou de tirar uma meia apertada, a perna toda inchada e aquele sinal de manguito, parece que estava apertado ali. Não. Ela não estava usando meia apertada.
ela tem lipedema. Porque o lipedema, ele poupa os pés. Pode até, em alguns casos raros, afetar a mão. Na maioria das vezes, também não afeta a mão. Mas o pé nunca afeta. A não ser que tenha linfedema associado, que é uma complicação, que é uma outra doença. Certo? Muito importante, quem tem lipedema pode ter algumas outras alterações. Sabe o que? Que é bem interessante você pesquisar? Pé chato. Sabe aquele pessoal que não tem o arco o pé é bem chatinho? Quem tem pé chato pode ter mais possibilidade de ter lipedema. Quem tem lipedema, muitas vezes tem o pé chato. Por quê? As pessoas com lipedema têm uma alteração do tecido elástico, do colágeno. Então, ela tem uma hipermobilidade articular. Ela pode ter as articulações um pouquinho mais moles e mais frágeis. Então, quem tem lipedema sofre mais de problemas articulares, tipo tendinite, várias outras alterações articulares, tá? Inclusive pé chato e também deformidade do joelho. O joelho em X. A mulher, normalmente, como ela tem o quadril mais largo, o joelho, né? Ela tem um quadrilzinho largo, o joelho, as pernas tendem a ficar um pouquinho mais assim, devido ao quadril largo, né? Não é o quadril todo, é o osso da pelve, entendeu? Então, a gente já tende a ter o joelho um pouquinho mais para dentro, que a gente chama de valgo. Isso é o normal da mulher, ela ter o joelhinho um pouquinho mais para dentro. No caso das mulheres com lipedema, isso é mais acentuado. E ela pode ter realmente uma deformidade bem maior, um joelho bem mais para dentro. E isso causar dor, causar alterações de mobilidade, etc. Então, as mulheres com lipedema têm que ter mais atenção às articulações. Então, ela tem uma perda. Por que a pessoa com lipedema tem mais flacidez? Do mesmo jeito que ela tem alteração de fibras colágenas, ela tem alteração de elasticidade. Então, elas têm mais flacidez. A pele de quem tem lipedema, mesmo nas áreas não afetadas pelo lipedema, é mais molinha, tá? Tem um turgozinho diferente. É mais, né? Parece que ela é mais elástica. É menos resistente do que uma pele normal. Mesmo nas áreas fora do lipedema. Marisa está perguntando se vai ficar salva a live. Eu espero que sim. Se Marquinho aqui do Instagram não me atrapalhar, eu vou salvar a live. Então, outra coisa que pode acontecer, complicações ela pode ter varizes, ela pode ter alterações linfáticas, e aí piora muito o lipedema. Obesidade. A obesidade, ela não é, como eu já falei, obrigatória no lipedema, mas ela agrava muito. Porque o lipedema é uma gordura alterada. Quanto mais gordura você tiver, quanto maior for o seu peso, mais lipedema você vai ter. E o mais grave, depois que o lipedema está instalado, mesmo que você emagreça, você não vai conseguir regredir muito. Então, é muito importante. Ninguém deve engordar. Eu sempre digo que assim, não engorde. Se engordar, emagreça logo. Mas o paciente com lipedema, a mulher com lipedema, não pode engordar. Porque não vai ter jeito. Se ela engordar, mesmo que ela emagreça depois, já tá muito ruim. Já prejudicou o lipedema, já não tem mais volta aquele lipedema. Vai ser muito difícil melhorar. Então, quem tem lipedema não pode engordar. E por que o lipedema hoje ficou tão famoso? Porque quando a pessoa é magrinha e tem um pouquinho de lipedema, ela nem sabe, ela nem nota.
Porque o lipedema é muito discreto. Como as mulheres estão ficando cada vez mais obesas, o lipedema está ficando cada vez mais grave. Quem antes teria um lipedema que nem sabia que tinha, hoje em dia tem um lipedema grave, doloroso, deformante, que até atrapalha a mobilidade. Então, a obesidade é muito associada ao lipedema. A doença metabólica é a síndrome dos ovários policísticos. Tem um detalhe interessante. Quem tem lipedema não tem mais problemas cardiovasculares do que quem não tem. E até parece que as pessoas com lipedema têm um pouquinho menos, né? Uma mulher obesa com lipedema tem um pouquinho menos de problema cardiovascular do que a mulher obesa sem lipedema. Isso ainda é assim, controverso, mas parece que há uma consistência nos estudos. Mas a mulher com lipedema tende a ter mais síndrome dos ovários policísticos e outras doenças do metabolismo e dos hormônios. A doença vascular também é mais comum, então é mais comum você ter varizes, afinal de contas aquela pele ela está fibrótica, então o retorno venoso fica mais difícil pelo próprio volume daquela perna, pela dificuldade de locomoção que acontece com aquele sobrepeso todo, né, localizado nas pernas. Então há um aumento das doenças vasculares. Mas afinal de contas, por que surge o lipedema? Eu falei que ele tinha fatores genéticos envolvidos e hormônios, ok? Mas como é que ele se desenvolve? Então, vamos falar um pouquinho. No lipedema ocorre uma microangiopatia. O que é isso? Micro, pequeno. Angio, vaso. Patia, sempre que tiver esse finalzinho assim, patia, significa doença, tá? Então, ela tem uma pequena doença dos vasos, tá? Então, na verdade, ela tem uma doença dos vasos pequenos. Então, o lipedema é uma doença dos vasos pequenos, tanto os vasos sanguíneos quanto os vasos linfáticos. Ocorre também uma hiperplasia dos adipócitos. Então, os adipócitos, o que é que acontece quando a gente engorda? A gente tem uma quantidade de tecido adiposo na nossa pele, tá? Isso aí é importante, esse tecido adiposo está aí porque ele é importante. Quando a gente engorda, as células de gordura, né? Então as células de gordura estão lá, elas estão murchinhas, sequinhas. Quando a gente engorda, elas incham, fica tudo gordinho. Então, isso é a hipertrofia das células adiposas. Sempre que a gente engorda, isso vai acontecer. Vai acontecer uma hipertrofia. Elas vão ficar mais gordinhas. Às vezes, em alguns casos, ocorre hiperplasia. Então, além de aumentar o tamanho da célula adiposa, ela também pode aumentar em número, que é péssimo. No caso do lipedema, isso acontece. Então, além de você ter além das células já existentes normais do seu tecido adiposo, elas ficarem gordinhas quando a gente engorda, no lipedema, elas também aumentam a quantidade. E elas aumentam de quantidade e elas estão lá presazinhas nos septos. Aquele aumento de quantidade de células, aquela hipertrofia, hiperplasia de células, as alterações dos vasos, tudo isso dá uma hipóxia. Ou seja, falta oxigênio, falta comida para essas células, porque elas estão muito apertadas, certo? Naquele tecido todo fibrosado. Então, essa hipóxia, ela causa dor, causa mais inflamação, mais fibrose, e é um círculo vicioso. Então, nós temos uns vasinhos alterados, nós temos muitas células adiposas, gordinhas e hiperplásicas, né, e aumentadas em número, e não cabe ali. Então, uma característica interessante do lipedema também é a sensação de tensão. Parece que você está com a roupa apertada. Então, muitas mulheres com lipedema têm essa sensação nas pernas, que a pele está tensa, como se fosse um edema, mas não é um edema, é essa tensão na pele, tá? Além disso, ocorre uma inflamação dos vazios, dos nervinhos, o que também dói.
E o que também leva a... Por que o lipedema é frio? A pele é fria no lipedema. Ela é mais fria. Na celulite a pele não é fria. A pele é normal. O lipedema ela é fria. Por quê? Por causa dessa hipóxia, dessa inflamação, de toda essa alteração da composição do tecido. Então, não é só um tecido gordinho, né? Não é só um tecido cheio de gordura. É um tecido inflamado, fibrosado, sofrido por hipóxia. Então, aquelas células, elas estão em sofrimento. Aí, toda essa inflamação, toda essa fibrose, essa doença nos vasos, leva à fragilidade capilar. Então, a pele é frágil, qualquer batidinha você tem um roxo. Então, quando você fica com a pele roxa, não é porque você é frágil, não é porque você é desastrada. Ah, eu só vivo com a pele roxa porque eu bato em tudo e não vejo. Não é por isso. É porque microtraumas, que não eram realmente para você sentir, porque são muito pequenos, mas sua pele é muito frágil. Então, ela fica roxa por nada, certo? Então, aquela sua amiga que não tem lipedema, ela tem as mesmas batidinhas que você tem e não vai ficar roxa. Você, qualquer batidinha, fica roxa. Isso é fragilidade capilar. Pode ter também uma hiperpermeabilidade. Então, esses vasinhos que são alterados, eles estão doentes. Pode vazar água, né, vazar plasma. E aí, vazando a água do sangue, você vai ter mais edema. Mais edema, você vai ter mais hipóxia, mais inflamação e fica o círculo vicioso. Por isso a drenagem linfática ajuda, tira esse edema. Ocorre uma redução das fibras elásticas. Então, toda essa inflamação, essa fibrose, machuca as fibras elásticas. Por isso que a pele do lipedema, ela é mais flácida. Tá? Então, tudo isso pode complicar com linfedema, com fibrose tecidual, com diminuição da mobilidade, com dor. Então, mulheres com lipedema sentem dor. Às vezes elas sentem dor só em tocar, às vezes em ficar algum tempo em pé. Então, é comum que mulheres com lipedemas mais graves digam que quando ficam muito tempo em pé tem muita dor. Isso prejudica até o dia a dia delas e dificulta a atividade física. Quais são os tipos de lipedema? O mais comum nós temos tipo 1, que é o quadril, o 2, que é quadril e coxa, tem o que é quadril, coxa e perna, nós temos o 4, que é braços, e o 5, que é só perna. Então, a pessoa é normal, mas do joelho para baixo tem aquela batata da perna grossa. Então, muita gente que tem a batata da perna grossa, que achava que era, só porque a minha batata da perna é grossa mesmo, é genética, não é uma característica. É uma doença, é o lipedema. Principalmente se tiver aquele sinal que eu falei da meia, né? Parece que tá sempre, que acabou de tirar uma meia apertada. Então, esses aí, nesses casos é frequente não ser batata da perna grossinha, não. É lipedema mesmo. Então, a gente viu que tem hormônio e que tem genética e tem hormônio. Como é que o hormônio faz? Qual é o hormônio que está envolvido? É o estrógeno. Por isso que é uma doença das mulheres, tá? Então, o estrógeno em desequilíbrio, ele regula os genes da leptina, certo? E a lipoproteína lipase. E ele aumenta a angiogênese e suprime o fator de crescimento endotelial vascular. O aumento do estrógeno em desequilíbrio com a progesterona, a testosterona, né, os outros hormônios, é que faz o lipedema. Então, é muito comum na adolescência, na gravidez e na menopausa. Mas por que ele é comum na menopausa, se na menopausa a gente tem diminuição do estrógeno? Aí que está o segredo. O que acontece é que, na menopausa, o primeiro hormônio que a gente tem problema não é o estrógeno, é a progesterona. Então, o que acontece é que ocorre um predomínio estrogênio. No começo do climatério, quando você começa a alterar seus hormônios, o primeiro hormônio que cai é a progesterona.
E essa queda da progesterona, mesmo com o estrógeno caindo, faz com que o estrógeno seja o principal hormônio e não a progesterona. Então, cai os dois, mas cai mais a progesterona. Então, esse desequilíbrio no climatério é que piora o lipedema. Por isso é importante, na reposição hormonal, principalmente das pacientes com lipedema, a gente fazer uma reposição adequada. Se você repor só o estrógeno, não vai dar certo. Pode piorar o lipedema. Mas se você repõe o estrógeno com a progesterona, algumas vezes também com a testosterona, você não vai ter problema não, muito pelo contrário, o estrógeno o lipedema vai melhorar, porque você melhora o equilíbrio hormonal e você diminui a inflamação causada pelos desequilíbrios da menopausa, certo? Então, apesar de ser uma doença hormônio dependente, o estrógeno, a reposição hormonal na menopausa, bem feita, não piora o lipedema, muito pelo contrário, melhora. A gestrinona, né, o chip da beleza, funciona para lipedema? É experimental, gente, não temos bons estudos, não. Principalmente se você ainda tiver obesidade, ainda não tiver bem certinho tudo, não inventa não, porque não vai dar certo. Oxandrolona e testosterona. Aí precisa de uma indicação muito mais restrita, certo? É possível que seja necessário, mas tem que ser individualizado. Outra coisa muito importante do lipedema. Primeira coisa, dieta. Se tem obesidade, precisa emagrecer. A gente já viu que emagrecer não cura lipedema. Uma vez que você tem a obesidade, aumentou as células, fez essa hipertrofia, fez essa hiperplasia, fez essa inflamação, surgiu o lipedema, ele não vai regredir com o emagrecimento. Mas você precisa urgentemente emagrecer, porque enquanto você tiver com obesidade, você vai piorando o lipedema. Então, primeira providência é emagrecer. Tem uma dieta específica para lipedema? Não. Existem alguns estudos com dieta cetogênica que têm tido bom resultado. Mas a dieta cetogênica é uma dieta bem difícil de seguir. Ela tem principal indicação na epilepsia refratária. Tá? Então, a dieta cetogênica ela é super importante nesses casos. Mas é uma dieta bem complexa, que é bastante limitada. Então, às vezes, a gente pode até fazer por um curto período, mas não é uma dieta sustentável para você manter para tratamento de lipedema. O que a gente sabe hoje é que uma dieta rica em fruta, verdura, carne magra, né, alimentos saudáveis, alimentos naturais, é uma dieta melhor. E essa dieta tem que ser rica em proteína para aumentar a saciedade, alta em volume também para aumentar a saciedade, com boa quantidade de fibras e muitos fitoquímicos, que são presentes nas frutas e vegetais, porque isso ajuda, vegetais em geral, porque isso ajuda na diminuição da inflamação. Então, a dieta, ela é fundamental, certo? É importante que ela seja rica em gorduras monoinsaturadas, como azeite, certo? O abacate. As azeitonas, cuidado com o sal das azeitonas, viu? Existem algumas azeitonas que são vendidas industrializadas, né? Que elas são vendidas com baixo sódio. Melhor, tá? Os peixes são excelentes, tá? Atum, salmão, sardinha. É importante ter bastante antioxidante. Então, frutas vermelhas são ótimas. Vocês sabem quais são as frutas vermelhas do Brasil? As frutas vermelhas tropicais? Frutas vermelhas não é só morango, blueberry, mirtilo, não, gente. A jabuticaba, o caqui, a ameixa e a acerola são frutas vermelhas. É importante o magnésio, então o cacau 100% ajuda bastante. Algumas especiarias como cravo, o alho, o gengibre, a gente vai até falar do gengibre depois.
Alecrim, orégano, tomilho, pimenta, cúrcuma são antioxidantes, então são interessantes que estejam presentes na sua dieta. O chá verde e o chá preto. Evitar ultraprocessado, açúcar, farinha e sal. Cuidado com o álcool. O álcool é péssimo para o lipedema, evitem. Suco de fruta também é péssimo, porque você sabe que eu já falei, suco de fruta, pelo amor de Deus, não toma suco de fruta, coma a fruta. Além disso, sono. Sono adequado é super importante. Se você não dorme bem, você é uma pessoa inflamada. Você é uma pessoa que tem mais fome, que tem menos disposição para o exercício. Então, tudo isso piora muito. Altera a expressão dos hormônios. Então, quem não dorme bem, não tem os hormônios regulados, o ideal é que a pessoa durma entre 10 e 6 horas, 10 da noite e 6 horas, essa é a golden hour do sono, porque isso permite com que o GH, a melatonina, o cortisol, os hormônios femininos, a pele se regenere. A pele também tem ciclo circadiano. E quando o ciclo circadiano da pele não bate com o ciclo do seu sono-vigília, isso é péssimo. Eu tenho até uma aula que eu dou na mentoria sobre hábitos de vida e pele, que fala muito sobre isso. Tá? Então, todos os órgãos, eles têm um ciclo circadiano. Ciclo circadiano não é só dormir e acordar. Todos os órgãos têm. A pele tem o seu. Então, durante a noite, a gente tende a produzir mais o pigmento e a regeneração. Então, o cabelo cresce mais à noite. Se você tem queda de cabelo, tem que dormir bem. O intestino também tem um ciclo circadiano, ele precisa descansar à noite, por isso que é importante a gente comer cedo, né? E deixar o intestino descansar à noite. Então, todos os órgãos têm ciclo circadiano, então é muito importante o sono para o tratamento do lipedema. Estresse. Claro, gente, a gente sabe que estresse é péssimo para tudo na vida da pessoa, certo? Então, o estresse, o manejo inadequado de relacionamentos, tudo isso prejudica muito o equilíbrio hormonal. E isso piora o lipedema. Os exercícios físicos. Fundamental exercício físico. E aí vai depender da tolerância. Lembra que eu falei que a paciente com lipedema tem pé chato, pode ter alteração no joelho, o joelho valgo, pode ter até o joelho em X, que é o joelho valgo grave, pode ter, tem hipermobilidade das articulações, então tem articulações mais frágeis. Então tudo isso tem que ser levado em conta quando ela vai fazer exercício. Se for um lipedema muito grave, até ficar em pé dói, gente. Então o exercício tem que ser adequado para ela. Então às vezes no começo ela precisa fazer um exercício mais leve. Mas a ideia é que com a melhora do lipedema e com a evolução, ela faça exercícios de verdade. Vocês sabem que o que eu digo sempre, só a maromba salva. Então, lipedema não é contraindicação para musculação, quase nada é. Mas às vezes a gente tem que começar com alguma adaptação, dependendo da mobilidade, das alterações articulares que a paciente tenha. Mas é super importante, tá? Então, outra coisa, a pessoa com lipedema tende a ter alteração de postura, ser mais encurvada, ter alteração de cifose, então ter alteração da marcha, então tende a ter uma postura pior. Essas pessoas se beneficiam ainda mais do exercício de musculação. Vocês já viram algum marombeiro corcunda? Não, né, gente? Todo mundo que faz maromba é todo assim, esticadinho. Então, ajuda muito na postura das mulheres com lipedema, o exercício de força bem feito. Álcool, tem que evitar o álcool. O álcool é muito ruim para o lipedema. Lembrar que álcool, ele altera os vasinhos sanguíneos, ele piora a inflamação. Então, por isso que ele é tão ruim no lipedema. A fisioterapia é fundamental para o lipedema. Exercícios,
a compressão. Então, o fisioterapeuta pode fazer alguns tipos de... Pode lhe ajudar em algumas ataduras compressivas. Existem alguns aparelhos também que fazem uma compressão pneumática. A drenagem linfática ajuda muito. Mas muito importante, no lipedema, nada de fazer aqueles negócios que... Aquelas massagens que o pessoal chama de modeladora, que fica passando para cima e para baixo. Só falta arrancar a pele da pessoa? Não, porque o lipedema já é inflamado. Então você não pode fazer nada que piore a inflamação. E você ficar esticando, puxando, vai piorar. Então, a fisioterapia do lipedema deve ser feita por um fisioterapeuta que tenha experiência em lipedema. Não pode ser feita massagem agressiva. Então, é a drenagem linfática mesmo, aquela levinha, que ela é que é eficaz, certo? E existem alguns aparelhos que podem ser utilizados, de eletroestimulação, mas a crioterapia, por exemplo, não deve ser feita, porque ela dá muita inflamação. Então, o tratamento estético do lipedema tem que ser feito por quem conhece o lipedema. Muito cuidado, se você tem lipedema, em fazer qualquer coisa de estética. Tanto massagem, quanto aparelhos. Tem que ser uma pessoa que realmente tenha formação para trabalhar com lipedema. Uma coisa que pergunta muito. Suplementos. Tem algum suplemento bom para lipedema? Não. Não tem. No lipedema, a gente pode usar alguns suplementos para ajudar na saúde geral. E aí vai depender de cada caso. Um muito indicado, o ômega 3. Ele é um suplemento que tem uma ação anti-inflamatória, então pode ser indicada nos pacientes com lipedema. Curcumina e piperina. A cúrcuma é um anti-inflamatório. Existe indicação, mas os resultados não são muito consistentes. Ácido alfa-lipoico, citrosaranto, cafeína, o NAC, algumas vitaminas, o magnésio, o chá branco, o chá verde. Tudo isso pode ser usado, mas a evidência é mais discreta. O que é que a gente sabe que realmente funciona no lipedema? Medicação, tá? E medicação tem que ser passada por médico. Então, não vai tomar remédio sem a devida orientação. Mas eu posso adiantar alguns remédios que fazem parte do arsenal terapêutico no lipedema. Nós temos, por exemplo, a metformina, que é uma medicação excelente, porque ela diminui a inflamação, ela é uma droga anti-inflamatória, e ela melhora a resistência à insulina e várias outras coisas muito comuns no paciente com lipedema. O Diosmin ou Daflon, que são medicamentos para circulação, vamos dizer assim, que eles melhoram essa parte vascular do lipedema, então melhoram um pouco os sintomas do lipedema. Semaglutida, que é o Ozempic, no caso dos pacientes que precisam emagrecer, porque além da função de emagrecer, ele tem outras funções metabólicas que melhoram o lipedema, assim como a metformina. O Contrave, que aí no caso é realmente para o emagrecimento. E é muito comum o paciente com lipedema ter alterações gastrointestinais. E aí a gente tem que tratar também o intestino. Nesse caso, a gente pode usar o Guardian, certo? Que é um conjunto de fibras, goma casca, beta-glucana, que ele melhora a microbiota intestinal e o funcionamento do intestino em geral. Temos o biointestil, que é um composto derivado do gengibre, tá? O gengibre mesmo, aquele que a gente come? Pois é. Esse biointestil ele é derivado do gengibre. Ele é extraído do gengibre. E ele tem um efeito bem interessante na parte de intestino, no caso do lipedema. Enzimas digestivas, quando for o caso também. Então, essa parte do intestino é avaliada caso a caso. Tá? Medicamentos
tópicos para passar. Cremes não melhoram muito o celulite. Aí é que não vão melhorar o lipedema mesmo. Mas pode melhorar um pouco o aspecto da pele, o aspecto estético da pele, a textura da pele. Então a gente tem, por exemplo, o Drencel, o Reduxel, o Diosmin Creme, o Vernalote H, que eles podem ser usados de forma tópica. Ah, uma coisa bem interessante, vocês já ouviram falar da escovação a seco? Então, escovação a seco é um autocuidado que pode ser usado, e é interessante ser usado, no lipedema. Então, a gente usa umas escovas específicas e faz uma escovação suave antes do banho. Essa escovação a seco, ela é muito interessante, eu explico como é que funciona para os pacientes, e ela pode ajudar muito nos sintomas, ela relaxa um pouco, melhora a qualidade da pele, tá? Então, é um autocuidado bem interessante de ser feito no lipedema. Lembrando que o lipedema é uma doença sistêmica, por isso o uso da metformina, da semaglutida, ela tem efeito não só na perda de peso, mas também melhoram alguns aspectos inflamatórios e metabólicos do lipedema. Aí agora vem uma coisa interessante. Soroterapia funciona no lipedema? Não funciona no lipedema. Você pode fazer medicação injetável se você tem indicação. Por exemplo, você está com anemia, precisa usar ferro injetável. Ok, mas isso aí não é aquela soroterapia que o pessoal faz usando aquele monte de coisa meio esquisita, tá? Então, não é que medicação injetável seja proibida de usar ou não serve para nada. Serve sim, mas ela tem as suas indicações. Então, o mais comum, a soroterapia, vamos dizer assim, né? O medicamento injetável que eu prescrevo, mas é o ferro, quando necessário, certo? Mas existem outras coisas que o pessoal usa que tem muito, muito menos evidência. Por exemplo, nicotinamida, vitamina C, ácido alfa-lipólico, L-glutatión. Eu não uso porque eu acho que ainda tem muito pouca evidência, mas é usado por aí, tá? Intramuscular. Pode ser usada a vitamina D, se você tiver insuficiência de vitamina D, que não seja possível repor por via oral. A B12 também, mesmo caso. Agora, nicotinamida, curcumina, resveratrol, coenzima Q10 são utilizadas, mas as evidências são muito discretas. Então, resumindo, mesoterapia. Na dermatologia, a gente faz muita mesoterapia em alguns casos, certo? Mas pro lipedema, se tem feito cafeína, L-carnitina, rutina, benzopirona, pentoxifilina, só que os resultados não são conclusivos ainda, tá? Então, eu acho que se você tem lipedema, você vai usar muito melhor o seu dinheiro e o seu tempo se você fizer a drenagem linfática, o exercício físico, a medicação mesmo, né, necessária, do que a mesoterapia, que a gente ainda tem muito pouca evidência. Mas vitamina D, B12 e ferro, se for necessário, podem ser utilizados sim. Não é que não pode usar nada injetável, que tudo é picaretagem. Não, senhora, certo? Aí, ó, além disso, o que é muito importante a mulher com lipedema saber? Primeira coisa, não engordar. Segunda coisa, se engordou, emagrecer o mais rápido possível. O emagrecimento não melhora o lipedema, mas ele pode evitar a progressão do lipedema e melhorar um pouco os sintomas. O tratamento de lipedema, ele consiste em tratar a obesidade, melhorar os hábitos de vida. A paciente tem que ter um sono bom, uma dieta adequada, tem que manejar bem o estresse. E, fora isso, a medicação, ela não é específica para o lipedema, ela é específica ou para os sintomas, como o Diosmin, o Daflon,
ou para as doenças metabólicas associadas, como a metformina e a semaglutida. E existe um outro tratamento que não é o último recurso. É um recurso que pode ser utilizado, que é o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico nós temos duas opções. Quando não há muita sobra de pele, se faz o tratamento cirúrgico, a lipoaspiração para lipedema, que não é uma lipoaspiração normal, é uma lipoaspiração com vários detalhes, então só deve ser feita por quem tem experiência, em lipedema especificamente. E quando há muita flacidez, sim, inclusive na lipoaspiração para lipedema, muitas vezes se faz alguns procedimentos intraoperatórios, laser, principalmente o laser, para tentar diminuir a flacidez, porque a pele da pessoa com lipedema é mais flácida. Então, é uma lipoaspiração bem mais complicada mesmo. A flacidez, às vezes, atrapalha muito. E quando aí já tem flacidez instalada mesmo, que o médico já sabe que não vai ser suficiente fazer a lipo e usar o endolaser, o que ele vai fazer é a dermolipectomia, que é tirar pele e derme e tecido subcutâneo. Então, é uma cirurgia mesmo com cortes maiores. Infelizmente, muitas vezes no lipedema é necessário ser feito cirurgia grande, com muito corte. E aí você fica com a cicatriz extensa. Mas que é muito melhor do que aquele lipedema que dói, que limita seu movimento, que impede você de fazer exercício, às vezes impede você de usar roupas adequadas e às vezes causa muita limitação, não só física, como também muita limitação emocional, certo? Então, gente, eu estou há 50 minutos falando. Cansa, viu? Eu acho que eu falei tudo que era mais importante para lipedema. Quem tiver dúvidas, mais dúvidas, pode mandar um direct. Pessoal da mentoria, pode mandar dúvida lá no grupo. Essa live vai ficar gravada aqui e eu vou colocar no QIFI também e no grupo da mentoria. Quem precisar de tratamento para lipedema, procure ajuda, vale a pena. É um tratamento complicado, mas que a gente consegue melhorar. Tá? E qualquer coisa, eu estou à disposição. Alguém tem alguma dúvida? Bem, ninguém tem dúvida. Então, acho que eu falei tudo, porque realmente eu falei tudo que eu podia falar sobre lipedema. Muito obrigado por terem assistido a live. Fico muito feliz pela participação. Espero ter ajudado. E um beijo para vocês. Até a próxima live.